Fala pessoal, beleza? Hoje tava batendo um papo com o pessoal do marketing aqui dos cursos e tal, lá com a Thaís, que é responsável pelo marketing. E a gente começou a falar sobre a questão do nome do curso, da palestra, enfim, né? E uma coisa muito engraçada aconteceu, porque quando eu comecei a trabalhar na verdade eu pensei em trabalhar com isso, com essa questão de ajudar as pessoas a controlarem o medo de falar em público, o primeiro nome que me veio na cabeça foi Destravando a Timidez. Foi o primeiro nome, do tipo, deixa eu pensar num nome. Destravando a Timidez. Aí, legal. Fui lá e anotei, beleza. E até esses dias eu até fiz um vídeo dizendo sobre... desconsidere a primeira ideia, né? Porque normalmente a primeira ideia ela vem padrão, ela vem uma ideia... Foi até o exemplo que eu dei, né? Você vai fazer uma coisa de parceria, você põe lá uma mãozinha, assim, e tal. E a primeira ideia foi Destravando a Timidez. E por ter sido a primeira ideia, também rolou um preconceito. E aí eu quero retificar o que eu falei alguns dias atrás e colocar um asterisco aí, do tipo... Toda regra tem sua exceção, né? Então, às vezes, a boa ideia, ela vem na primeira vez, enfim, é a primeira ideia que vem na cabeça. E aí eu busquei muito essa questão de como que se esse nome era bom. E aí eu meio que, eu vou usar, mas logo eu vou achar um outro nome. Aí eu fui para Expressando Competência, né? Fiz alguns grupos, a palestra chamava Expressando Competência e tal, que eu acho um nome ótimo, mas é um nome que eu tenho que explicar, né? Então é um nome assim que eu preciso falar para a pessoa. Sabe a competência que você tem? Sabe isso que você é bom aí no teu trabalho e tal? Imagina você conseguir expressar isso para as pessoas. É um nome que eu acho ótimo, mas eu preciso explicar, então ele ficou meio para trás. Depois a gente foi para Comunicação na Prática, que me parece um nome muito racional, né? Então, e comunicação é muito amplo, do tipo... O que é comunicação, né? A pessoa pode se comunicar através da música, a pessoa pode se comunicar através do teatro, enfim. E o meu não é o meu negócio. Então, eu ajudo pessoas que têm medo de falar em público. Aquela pessoa que já fala em público, que quer aprender técnica de palco, eu não sou profissional, eu não ensino oratória, né? Eu ensino medo de falar em público. E aí eu rodei e voltei para o mesmo lugar. Então, hoje nós assumimos o nome Destravando a Timidez de forma oficial para dar nome ao projeto como um todo. E o Destravando a Timidez, o insight que rolou hoje foi exatamente o quê? Foi um nome que veio do coração, que era o nome que talvez eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha muito medo de expressar o que eu queria falar, eu tinha muito medo de falar em público, eu tinha muito medo de dizer para as pessoas a minha opinião. Então era uma coisa de trava mesmo, né? Você trava, as pessoas estão conversando ali, dando ideias, e você simplesmente não consegue falar, você trava. O que não quer dizer que não haja ideia na cabeça. Então essa coisa de destravar a timidez, e uma coisa que eu gosto de falar muito é que eu não sou tímido, eu estou tímido, né? Porque a gente está naquele momento. Então, destravando a timidez da hora H. Então, a hora que você tiver que falar em público, a hora que você tiver que entrar numa reunião e dar uma ideia, se você estiver travado naquele momento, estiver tímido naquele momento, a ideia é que as ferramentas te ajudem a destravar. E isso já faz quase 3 anos aí, e hoje rolou esse insight exatamente de poder compartilhar essa ideia de assumir o nome Destravando a Timidez. Então já quero fazer uma meia-culpa de uma dica que eu dei lá no começo, para ajudar na criatividade, para sair do óbvio, mas também tem as exceções, né? Então eu tô vindo aqui para fazer esse balanceamento aí do que eu mesmo falei, né? Para não me contradizer, ou seja, o cara ensinou um dia que a primeira ideia era bom descartar e agora tá falando que tá usando a primeira ideia. Então, prestar atenção, né? Não ter as coisas como regras escritas na pedra que não possam mudar. E é isso. Então, a ideia do projeto Destravar a Timidez é pegar pessoas
que tem competência, que tem boas ideias, que tem coisas boas a oferecer ao mundo, mas que tem medo de gravar um vídeo. Então, o vídeo é a barreira, a palestra é a barreira, a reunião no trabalho é a barreira, dar uma aula é a barreira, sabe? E aí, às vezes, acaba que a pessoa que ela fala em público, que ela consegue se expressar, ela tem melhores oportunidades, não por ser melhor, não que quem fale em público seja melhor do que quem não fale, mas o fato de expor aquela ideia faz com que ele se venda melhor, né? Ele venda seu peixe. E aí o introvertido, o tímido, esse tipo de coisa, que eu já falei que não tem nada a ver ser introvertido com falar em público, né? Mas vamos usar o conjunto do introvertido de me sinto introvertido, não falo em público, tenho vergonha. Então, se tem tudo isso numa pessoa só, acaba perdendo a oportunidade. Então, o programa Destravando a Timidez é exatamente para tirar essas barreiras e fazer com que você pegue tudo que você sabe, tudo que você estudou, tudo que você sente. Porque muitas vezes alguém vai falar assim, eu quero fazer uma página sobre ser pai, ser mãe. Ninguém estudou para isso, mas é uma coisa que você tem, né? Eu tenho um projeto futuro, num futuro recente, para falar sobre o TDAH, né? Eu sou portador de TDAH e eu criei várias metodologias na cabeça para aprender a me organizar, porque é o déficit de atenção, né? Para quem não conhece TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele te atrapalha para organizar as coisas, e eu tenho a ideia de fazer um programa próximo num futuro próximo sobre isso, para ajudar também as pessoas que falam que não conseguem falar em público por causa do TDAH. Então, mostrar que é possível com algumas táticas, com algumas ferramentas. Então era isso, compartilhar essa ideia aí de como que o nome Destravando a Timidez cada vez mais ele se mostra importante para mim, ele se mostra coerente com o que eu faço. Os amigos profissionais de marketing gostam desse nome, é interessante isso, né? Que quem é profissional, quem olha tecnicamente para aquilo, fala, o nome é muito legal. E talvez eu tinha um preconceito por ter sido o primeiro nome que vem na minha cabeça. Mas ali veio um nome sem contaminação técnica, porque eu não sabia nada técnico daquilo. Era uma coisa assim, eu vou fazer um trabalho para ajudar as pessoas a falar em público, vou chamar de Destravando a Timidez. Eu não sabia nem como eu ia fazer. E o nome acabou vindo de uma forma simples. Legal? Espero que essa dica tenha gerado novos insights aí na mente de vocês. E em breve novos vídeos. Valeu!